Urgente! Fim da novela Gabigol no Palmeiras. Rubro-negro tem adversário definido na Copa do Brasil. Problema para Tite no Mengão. E pós-jogo de Flamengo 2, São Paulo 1, jogo no Maracanã. Fala aí, Urubuzada! Sejam bem-vindos para mais um vídeo no canal do Urubuzinho, o seu canal mirim de notícias do Mengão. Tô chegando neste domingo, nesse domingão, com várias informações do maior clube do Brasil e do mundo, o nosso Mengão. Antes de começar o nosso vídeo, eu queria pedir a você, deixe seu like aqui embaixo, se inscreva em nosso canal, compartilhe os nossos conteúdos com os seus amigos rubro-negros e ative o sininho de notificações para você não perder nenhuma novidade que ocorre na semana do nosso rubro-negro. E o nosso vídeo já começa com um fim de jogo, com um fim de papo e com o pós-jogo de Flamengo 2, São Paulo 1 pela segunda rodada do Brasileirão de 2024 no Maracanã, na última quarta-feira, dia 17 de abril, às 21h30. Os gols da partida, os gols do Flamengo, o Luiz Araújo fazendo um golaço aos 19 do primeiro tempo e o Nicolás de la Cruz, que numa jogadaça do Pedro cortou o Pablo Maia, chutou, o goleiro defendeu e no rebote, no início do segundo tempo, o de la Cruz fez o segundo do Mengão para abrir 2-0. Já aos 30 minutos da segunda etapa, lá pelo finalzinho, por volta dos 30 minutos, o Ferreirinha diminuiu o placar para o São Paulo. O jogo terminou 2-1 e a escalação que o rubro-negro entrou em campo foi com Rossi no gol, Varela na lateral direita, Fabrício Bruno, Léo Pereira na zaga, Ayrton Lucas na esquerda, Eric Pulgar, Alan e De la Cruz no meio de campo, Bruno Henrique improvisado na direita, Everton Cebolinha na esquerda e Pedro na frente. O Arrascaeta e o Luiz Araújo, titulares absolutos com o técnico Tite, não estão nos 11 iniciais, isso porque apresentaram um quadro de desgaste e foram relacionados para a partida, mas não entraram como titulares no duelo. Os desfalques para o confronto, Gabigol suspenso, o Vinha em recuperação daquele choque de cabeça com cabeça, choque cerebral, e o Matheus Gonçalves, que de última hora pediu para jogar com o Sub-20 do Flamengo contra o Palmeiras, em jogo também na última quarta-feira, isso para ele não perder ritmo de jogo. O técnico Tite não estava utilizando muito ele nas partidas do elenco profissional, então ele pediu para jogar no Sub-20 contra o Alviverde, para não perder ritmo de duelo, para não perder esse ritmo de jogo que ele vinha tendo. E vamos para os destaques, a atuação do Flamengo, jogando bem melhor que domingo. Parece que o Flamengo veio uma ideia na cabeça do Tite, deu uma clareada e jogou melhor hoje contra o São Paulo. Claro que ainda precisa melhorar, não tá tudo perfeito. A gente agora já tá tomando gol, tomamos um para o Atlético Goianiense, tomamos agora para o São Paulo, tomamos do Milionários lá pela Libertadores. Então voltamos a tomar gol, agora já não tem aquele recorde mais. Então a gente precisa marcar gols. O que o Flamengo tem que aproveitar é as chances que tem, as chances que vão ser realizadas lá no ataque. E essas chances precisam ser aproveitadas. Além disso, o golaço do Luiz Araújo, uma chance linda que foi aproveitada dessa vez, o ponta-direita anunciou que vai ser papai. Em comemoração do gol, ele foi para a torcida, depois voltou, lembrou, pegou a bola e fez a tradicional comemoração, simulou uma barriga, colocou a bola na barriga, a mão aqui, como uma mamadeira e anunciou que a sua esposa está grávida. Voltando a falar do jogo, é igual eu disse, o Flamengo tendo sufoco no fim. O Tite, ele tem o esquema, ele tem a técnica, ele tem esse jeito de substituir os jogadores melhores no segundo tempo. Então ele tirou o De la Cruz, por exemplo, os jogadores melhores que o Flamengo tem em campo, ele troca e com isso acabou tomando gol. Então é simples, no final, quando os jogadores já são os piores, são os reservas, vamos dizer assim, e os melhores já não estão em campo, os titulares, o Flamengo acaba tomando sufoco. E nesse caso até o gol tomou. Só que aí a gente também precisa defender o Tite, ele tá substituindo os melhores jogadores para poupar. O Tite nessa partida poupou o Luiz Araújo
e o Arrascaeta, apesar de que o Luiz Araújo não poupou, que ele entrou logo aos 10 minutos do segundo tempo. Daqui a pouco a gente vai falar disso. Mas aí também tem a culpa dele, porque ele estava usando muitos titulares do Flamengo. Todo jogo do rubro-negro era a escalação principal. Agora chegou a conta, o Arrascaeta e o Luiz Araújo estão com um desgaste muscular. Então o Tite estava usando muito a escalação padrão do Flamengo. Tem que maneirar, tem que treinar o time reserva também. Porque como a gente disse, o Flamengo tem 2 times. Dá para brigar por todas as competições. Conquistá-las a gente não sabe, mas dá para brigar. Então tem que treinar também o time reserva e agora que está usando muito os titulares, a conta está chegando. Precisa maneirar e revezar mais o elenco. Para a gente não ter mais uma situação como dessa do Arrascaeta, um jogador incrível e fundamental para o Tite, agora tendo o desgaste muscular. E aí com essa vitória o Flamengo é líder, hein? Toma cuidado antes! O rubro-negro virou líder, tá na dianteira da tabela do Campeonato Brasileiro de 2024, isso, claro, depois da segunda rodada. A vitória sobre o São Paulo por 2-1 na última quarta-feira, pela segunda rodada da competição, colocou o rubro-negro lá na primeira colocação. Agora na tela vai aparecer a tabela atualizada do campeonato, isso depois da segunda rodada do Brasileirão, vale lembrar. A última vez que o clube havia ocupado a primeira colocação, presta atenção, foi somente na 38ª rodada da edição de 2020, no caso o ano que consolidou o título. Ou seja, o Maior do Rio não é líder do Brasileirão desde 2020, há 115 rodadas do campeonato. Finalmente quebramos esse recorde e, curiosamente, a última vez que o mais querido também esteve na ponta da tabela também aconteceu depois de uma partida contra o São Paulo. Na rodada final do Brasileirão de 2020, mesmo com a derrota por 2-1 para os tricolores, o Fla se manteve no primeiro lugar e garantiu o título. Devido que o Internacional e o Corinthians ficaram no empate, o Colorado não conseguiu vencer a equipe paulista. E aí agora em 2024 o rubro-negro tem os mesmos 6 pontos do Internacional, depois da segunda rodada do campeonato, mas está em primeiro lugar pelo número de gols pró, ter mais gols marcados no campeonato, segundo o portal GE. E eu falei que eu ia dizer sobre o Luiz Araújo, isso porque depois de sofrer um pisão no tornozelo direito aos 2 minutos de Flamengo 2, São Paulo 1, pelo Brasileirão 2024, o Everton Cebolinha não suportou a dor e pediu para ser substituído aos 12 minutos da primeira etapa. No intervalo, o clube informou que o atleta sentiu um incômodo no tendão de Aquiles, um tendão no caso do tornozelo. O camisa 11 deu lugar a Luiz Araújo e Bruno Henrique, que tinha começado o confronto na ponta direita, trocou de lado. Então o Luiz Araújo, que seria poupado, não foi poupado, teve que entrar no jogo e aí ficou ele pela direita, o Bruno Henrique pela esquerda. Assim, o Everton é desfalque confirmado para o clássico interestadual de hoje contra o Palmeiras pelo Brasileirão. O pisão provocou um edema no tornozelo direito do atleta. Vai lembrar que o Cebolinha também já tinha sido substituído na partida contra o Atlético Goianiense no último domingo, também devido a uma pancada no tornozelo direito. Só que nessa vitória contra o Atlético ele saiu no intervalo. Já na vitória contra o São Paulo, não suportou a dor e já teve que ser substituído aos 12 da primeira etapa. E aí o jogador foi submetido a exames na última quinta-feira, dia 18, em um hospital na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro. No sábado, realizou novos exames, onde foi constatada uma lesão na panturrilha direita, segundo o que o Flamengo informou na tarde do sábado. Até havia-se a expectativa que não fosse constatada nenhuma lesão e até que o Everton fosse relacionado para essa partida contra o Alviverde. Entretanto, a lesão e o desfalque foram oficialmente confirmados pelo mais querido. A expectativa é que o jogador, o ponta esquerda, fique fora por pelo menos uma semana. Assim, não vai enfrentar o Bolívar na próxima quarta-feira e também é muito improvável que esteja na lista de relacionados no clássico contra o Botafogo no próximo dia 28, às 11 horas da manhã, pela quarta rodada do Brasileirão no Maracanã.
Todas essas informações foram divulgadas pelo portal GE. E que história é essa de Gabigol no Palmeiras, rapaz? Entre os nomes que estão no radar do Alviverde para contratações em 2024, tal do atacante Gabigol. Tem contrato com o Flamengo até o fim dessa temporada, o camisa 10 rubro-negro, até o fim de 2024. Algo que acontece, essa contratação, devido à proximidade da saída do atacante Endrick, que já está contratado pelo Real Madrid, está só esperando fazer 18 anos em julho, e aí vai se apresentar ao Real Madrid no meio do ano. Então o Gabigol seria contratado para suprir a falta do Endrick. Só que em entrevista ao GE, porém, a presidente do Palmeiras, Leila Pereira, negou qualquer busca pelo atleta. Falas da presidente do Alviverde. Com relação ao Gabigol, não tem negociação absolutamente nenhuma e nem podemos. Isso seria assédio. Eu jamais faria isso. Isso não é verdade. Suspenso do futebol por 2 anos por causa daquela tentativa de fraude no exame antidoping, o jogador agora está buscando um efeito suspensivo na Corte Arbitral do Esporte e pode assinar um pré-contrato com qualquer time do mundo a partir do meio desse ano. Claro que se ele for absolvido nesse efeito suspensivo, até porque time nenhum vai querer contratar um jogador suspenso e que não possa utilizar nem nos treinos e nem nos jogos. Essas informações foram divulgadas pelo portal GE. E tá fechado! Flamengo e Adidas deram as mãos e fecharam um acordo para renovação de contrato até 2029. O vínculo atual do rubro-negro com a marca esportiva termina em dezembro de 2025, mas os dirigentes alemães, os dirigentes da Adidas, preferiam adiantar essas tratativas dessa renovação do contrato para evitar a proposta de outras marcas esportivas ao mais querido. O rubro-negro, nesse novo contrato, vai passar a ganhar 44 milhões de reais anuais. Antes, a equipe recebia 32 milhões. Outros 55 milhões deverão vir dos royalties. Ou seja, 100 milhões o Flamengo vai receber por ano por causa do contrato com a Adidas. Esse novo vínculo, entretanto, ainda precisa ser formalmente aprovado pelo Conselho Deliberativo do Fla. A reunião está marcada para o próximo dia 29 de abril, na Gávea. O ok para essa renovação de contrato até 2029 já é dado como certo nos bastidores do mais querido, segundo o portal O Globo. E tá definido, hein? O Flamengo vai encarar o Amazonas de Manaus na terceira fase da Copa do Brasil de 2024. O adversário que atualmente disputa a Série B do Campeonato Brasileiro foi definido em sorteio na tarde da última quarta-feira, no sorteio feito pela CBF para definir os confrontos justamente da terceira fase da Copa do Brasil. Vai lembrar que a partir dessa fase vão ter jogos de ida e de volta, que vão ser disputados na semana do dia 1º e no dia 22 de maio. Essas são as datas da CBF para realizar os confrontos da terceira fase da Copa do Brasil. E aí os mandos de campo desse jogo de ida e de volta foram sorteados também na tarde da última quarta em agrupamentos, para evitar que os times da mesma cidade, como o Flamengo e o Fluminense, joguem em casa na mesma data base, no caso, no dia 1º e no dia 22 de maio. Neste caso, o mais querido vai mandar o primeiro jogo. O jogo de ida, vai ser no Maracanã, enquanto a partida de volta, o segundo jogo da competição, vai ser lá em Manaus, lá em Amazonas. E a lista foi atualizada, porque as vagas de clubes da Europa no Super Mundial de Clubes de 2025 estão definidas. Nenhum europeu mais entra nessa lista. Não tem mais espaço para a Europa. Agora na tela você vai conferir as 24 equipes já classificadas para o campeonato. Essas são as equipes já classificadas e agora só tem mais 8 vagas para a competição. O campeão da Libertadores desse ano, campeão da Libertadores 2024, 2 do ranking Conmebol, o campeão da CONCACAF de 2024, o campeão da África de 2024, o campeão da Ásia de 2024, também o ranking da África e o representante do país sede, sempre vai ter, né? Nesse caso, o país sede é os Estados Unidos.
Então um país vai representar os Estados Unidos. Vai lembrar que o Flamengo já está classificado para esse Super Mundial, devido à sua conquista da Libertadores de 2022. E hoje tem Mengão, Palmeiras e Flamengo. Que jogaço, meus amigos! Pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro de 2024, no Allianz Parque, hoje, domingo, 21 de abril, às 16 horas. A partida vai ter transmissão na Rede Globo, na TV aberta e no Premiere também na TV fechada, com a narração do novo contratado, do novo narrador da TV Globo, Paulo Andrade. E o Tite indicou que vai mudar tudo para o jogo. Na escalação, na provável escalação que o Flamengo vai entrar em campo, tem Rossi no gol, Varela na lateral direita, Fabrício Bruno, Léo Pereira na zaga e Ayrton Lucas na esquerda. Até aí tudo bem. O meio de campo, Eric Pulgar na volância, Alan e Arrascaeta formam o meio de campo, com o camisa 14 suprindo o De La Cruz, que será poupado por causa da sequência de jogos, por causa de desgaste físico. Isso segundo o que o Tite indicou na atividade de ontem, na atividade da manhã do último sábado. No ataque também muda. Luiz Araújo voltando à titularidade na direita, o Bruno Henrique na esquerda e o Carlinhos pela primeira vez como titular. O Pedro também pode ser poupado na partida por causa de desgaste físico também. Então pode ser que o novo camisa 22 do Mengão, o Carlinhos, estreie com o manto do Mengão como titular. Os desfalques para o jogo: Gabigol suspenso e o Everton Cebolinha lesionado na panturrilha direita, como a gente informou. O Vinha treinou normalmente nos últimos treinos do Flamengo e deve ser relacionado para pegar o Palmeiras hoje, lá em São Paulo. O pendurado do Flamengo, já temos um. O Fabrício Bruno tomou o cartão amarelo nas duas últimas rodadas e nas duas primeiras rodadas do campeonato e está pendurado. Caso leve cartão hoje, está suspenso da próxima rodada diante do Botafogo. A arbitragem será do Rodrigo José Pereira de Lima, de Pernambuco, árbitro FIFA. O assistente 1, Nailton Júnior de Souza Oliveira, do Ceará, é um assistente FIFA também. O assistente 2, Francisco Chave Bezerra Júnior, do Pernambuco. O quarto árbitro, Wagner Silveira Echevaria, do Rio Grande do Sul. E o VAR, Daniel Nobre Bins, do Rio Grande do Sul também. Ele é VAR FIFA. Então essa é a arbitragem do confronto, né? Segundo a CBF, a provável escalação foi divulgada pelo portal GE. Então, urubuzada, essas foram as notícias mais quentes do Mengão nessa última semana. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal. É muito importante que vocês se inscrevam, recebam os nossos novos vídeos que vão ser postados aqui no canal do Urubuzinho. Também siga o nosso Instagram, Urubuzinho_10, onde você recebe 24 horas as notícias atualizadas do nosso Mengão, responde perguntas e até enquetes nos nossos stories por lá. E na próxima semana a gente também vai ter 2 vídeos. Um antes de Flamengo e Bolívar na quarta-feira de manhã com o pós-jogo de Palmeiras e Mengão. E um no domingo de manhã, dia 28, antes de Flamengo e Botafogo. E com o pós-jogo da partida diante do Bolívar lá em La Paz. Uma ótima semana! Vai, Mengão! E até a próxima! Valeu!